Ó, deu uma interferência aqui. Graça e paz, gente. Deus abençoe o dia de vocês. Hoje é o quê? Hoje é dia 23 já, né, de janeiro, para a glória do nosso Deus. Gente, eu não sei se vocês têm essa sensação, mas a sensação que eu tenho é que o ano começou ontem, e hoje é dia 23 de janeiro. Meu Deus do céu, para a glória de Deus. Mais um mês está se passando, mais um mês de vitória, mais um mês de provisão do Senhor, de cuidado, de livramentos. Como Deus tem sido bom conosco, né? Como o Senhor tem sido bom. Você que pode, pegue a sua Bíblia. Vamos orar o Salmo 91. Amém? Vou estar lendo. A minha Bíblia é um pouquinho diferente, porque ela é na linguagem atualizada. Então, pode estar de pouquinho diferente da sua, tá bom? Mas a essência é a mesma. Isso que é o mais importante, né? Vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Pois ele te livrará, pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com suas penas e sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola o meio-dia. Cai ao meu seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Você disse: Ó Senhor, é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que guardem você de todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, e com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, eu o protegerei, reconhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo e com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus por essa verdade nas nossas vidas. Irmã Eliana, Glória, amém. Bom paz, minha dia, flor, bom paz dia. do Senhor para todos, que Jesus nos conceda um dia maravilhoso na presença dEle, Sim. né? Em nome de Jesus, vamos louvar hoje com playback, porque eu estou um pouco com a garganta forçando, né? Já estava na agulha. Você vai superar, em nome de Jesus. Tá dando para ouvir, né? Mesmo antes que você nascesse, eu te chamei de filho. Antes que você fosse gerado, eu te conheci. E depois te dei vida desde a semente. Sem haver figura doente, te estabeleci. Você foi caçado como presa pelo predador. Eu me fiz escudo e protetor de forma indisponível. Para tocar e destruir quem amo, por mim tem que passar ao amor do Senhor. Esconder e me abandonar, meu filho, é impossível. Essas batalhas e formas que vêm parecem mal, mas no fundo são bem. Com a borboleta dá para entender que o casulo precisa vencer. Se no limite você se encontrar, quase no lado e sem respirar, eu entro em cena e te estendo a mão para te levantar. Filho, eu te amo, não te esqueci. Quase que a morte ceifa a sua vida, mas te protegi. Filho, não chore, pode acreditar.
Você já veio até aqui, vai, mas essa superar. Aleluia, glória a Deus. Eu creio, Deus, que o Senhor está conosco, todas as nossas caminhadas, Pai. Tu és maravilhoso, obrigado, Senhor, por mais um dia. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Pai eterno. Oh, Deus maravilhoso. Oh, glória. Essas batalhas e formas que vêm, parece mal, mas no fundo são bem. Com a borboleta dá para entender que o casulo precisa vencer. Se no limite você se encontrar quase anulado e sem respirar, eu entro em cena e te estendo a mão para te levantar. Filho, eu te amo, não te esqueci. Quase que a morte ceifa a sua vida, mas te protegi. Filho, não chore, pode acreditar. Você já veio até aqui, vai, mas essa superar. Você já veio até aqui, vai, mas essa superar. Não tenha dúvida, aleluia. Vai, mas essa superar. Esse é o nosso Deus. Deus é lindo, maravilhoso. Em meio às lutas, ele está dizendo que é para a gente seguir em frente, que a gente vamos superar. Vamos orar? O pastor Niares, né? Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pai amado e Pai querido, estamos aqui, Senhor, mais um dia sobre esta live, Senhor. Eu não vou dizer na tua presença, porque a gente já amanhece, dorme e amanhece na tua presença, papai. Nós estamos aqui sobre esta live, Pai, este culto online, Senhor. Senhor, cobre a tua igreja, meu Pai. Cobre a tua igreja, Senhor, com a gotinha do teu sangue. Passa, Senhor, com teus anjos em cada casa apresentada aqui, que deixou os seus que fazerem, para vir ouvir, Senhor, a tua palavra. Guarda cada um, Senhor, os que estão aqui, os que vão assistir depois, os que entraram e saíram, Senhor. Toma nas tuas mãos. Toma nas tuas mãos, conduze, Senhor, todos eles nesse dia, Pai. Aonde tiver um pensando em desistir de tu, Senhor, faz como que ele supere, como tu falou nesse louvor, Pai. Toma nas tuas mãos teu servo. Eu sei que ele já está transbordando, Senhor, para falar, Senhor, com a tua igreja. Que ele já passou, Senhor Jesus Cristo, para dentro do coração dele, Pai, para distribuir, para falar com a sua igreja querida, Pai. Senhor, fala na boca dele. Espírito Santo, bota para fora com fogo, Senhor, para que a gente possa, meu Pai, guardar na tábua do nosso coração, papai. Toma o teu filho nas tuas mãos, enquanto ele estiver aqui levando a tua palavra, entregando o que tu botou no coração dele. Guarda a família dele, guarda a família da irmã Eliene, pai amado e querido, que está na frente também deste trabalho, a pastora Malha e todos, pai. E, Senhor, tira a cera do ouvido para que ouça, Senhor, a tua voz. E tira, Senhor, as escamas dos olhos para que veja o que teu filho vai falar com a tua igreja. E assim eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, papai, pela essa rica oportunidade. Amém, maravilhosa. Glória a Deus. Pastor Linhares. Amém, mãe Laine. É um prazer, mais uma vez, ouvir o senhor falar de Jesus para nós. Você já sabe, né? 20 minutos. O senhor já está transbordando nosso coração. Paz, meu querido. Pai, Deus abençoe. Muito obrigado, Elaine. Obrigado a todos. Que coisa boa estar com vocês. Que a paz do Senhor reine cada dia mais sobre as nossas vidas, né? E eu estou muito feliz. Eu gosto muito de estar no devocional. Inclusive, ontem eu dizia na minha célula que nós vamos fazer um devocional na minha célula também. Porque é tão bom a gente
estar juntos, a gente compartilhar de Deus, a gente ouvir testemunhos, né? Ontem, orando pelo o presbítero Edson, e hoje ver aí a mensagem, né, que tá bem e tal, isso alegra demais a gente. Eu acho que a nossa fé, ela é renovada cada vez que alguém vai contando algo bom que Deus fez. E o devocional, ele tem essa função, ele tem a função de estar nos motivando cada vez mais, ele tem a função de estar elevando o nível da nossa fé, porque é assim que funciona, não é porque tem mais, tal. Não é isso, acho que essas coisas vão ajudando a gente a crescer em fé, a gente a crescer em Deus, e é muito legal estar com vocês. E eu trouxe uma palavra para a gente compartilhar juntos, e é algo muito conhecido, mas eu creio que Deus sempre tem algo para nos ensinar. É a palavra que está no capítulo 10 do Evangelho de João. Eu quero ler com vocês. Eu dizia ontem, claro que não é o caso de ninguém aqui, mas eu dizia ontem no devocional, irmãos, às vezes a gente tem um dia tão corrido que muitas vezes tem dia que pode acontecer da gente nem ler a Bíblia, né? Às vezes, se você não tiver num devocional como esse, tem dias que o dia passa e a gente nem lê a Bíblia. Tem muita gente, e tem muitas vezes que isso acontece com a gente. Então, eu quero lhe convidar para a gente ler esse capítulo da Bíblia e extrair algo dele, que é tão interessante, que é o capítulo 10 do Evangelho de João, né? A epígrafe desse texto é Jesus, o bom pastor. Diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas seguem-o, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola para eles não entenderam, Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que eles dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido, assim como o Pai me conhece a mim. Também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder
para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre judeus por causa dessas palavras, e muitos deles diziam, tem demônio, e está fora de si. Por que o ouvis? Diziam uns aos outros estas palavras, não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? E em Jerusalém havia festa da dedicação, e era inverno, e Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe, até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhe Jesus, já tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Mas, como já vou-lo dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me conhecem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perceber, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Eu quero finalizar a leitura deste capítulo aqui, mas isso, na verdade, é só para nos incentivar a lermos a Bíblia mesmo. Essa é a ideia de ler o capítulo, não é? Porque, como eu disse, a gente, às vezes, tem muitos afazeres e passamos o dia sem ler um capítulo sequer da Bíblia, então é uma forma de nos incentivar a isso. Mas esse capítulo 10 do Evangelho de João traz na mensagem central dele, traz como Jesus, o bom pastor. Então é mais ou menos sobre isso que eu quero falar. Jesus, o bom pastor, seria o nosso tema. E Jesus, ele utiliza essa metáfora do pastor e das ovelhas para ilustrar o cuidado, o amor e a salvação que ele oferece aos seus seguidores, oferece àqueles que querem segui-lo, não é? E aí, dentro dessa metáfora que ele coloca de Jesus como pastor e aqueles que o seguem como as ovelhas, nós temos alguns versículos chaves, vamos dizer assim, não é? Por exemplo, o capítulo 10, dos versículos 7 até o versículo 10, ele se coloca como ele sendo a porta das ovelhas, não é? Então, ele se apresenta como a única porta pela qual as ovelhas podem entrar e encontrar segurança, sustento, encontrar vida abundante, não é? Tanto que ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará a pastagem, certo? Então, essa palavra, ela reforça que Jesus, ele é o único caminho. Não existe relatividade. Mas é relativo. Eu acho que Jesus não existe relatividade, queridos, para isso. Jesus é o único caminho. Ou é por Jesus, ou não é. Não tem essa relatividade. Não tem como ele abrir mão disso aqui, certo? É tanto que ele mesmo diz, olha, quem veio antes de mim, ou seja, aqueles que quiseram ser a porta, você já sabe que eles são os salteadores, eles são os ladrões. Eles vieram, senão, para roubar, matar e destruir. Não é o meu caso. Eu vim para que vocês tenham vida, eu vim para dar vida eterna para vocês e tal. Então, assim, não tem como relativizar isso aqui. Só tem um caminho para a salvação, que é Jesus Cristo, né? Então, as ovelhas, elas reconhecem a voz. Ele disse, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. As ovelhas verdadeiras ouvem e reconhecem a voz de Jesus. Ele conhece cada um pelo nome e cuida de cada uma das suas ovelhas com zelo. Não é? Isso nos traz uma conotação de intimidade, essa relação de intimidade, de obediência entre aqueles que querem ser as ovelhas de Jesus, entre aqueles que são as ovelhas de Jesus, ouvem a sua voz.
Isso aqui é tão sério, queridos, porque pode parecer tão leve, não é? Pode parecer tão leve. E só que às vezes a gente esquece esse pequeno detalhe. É claro que tem muita gente que tem uma intimidade muito grande com Deus, né? Tem uma intimidade muito grande com Deus. E eles conseguem ouvir quando é Deus que está falando. Mas, infelizmente, existem outras pessoas que não têm essa intimidade. E ouvem algumas vozes e até pode parecer que é voz de Deus. Ah, mas eu ouvi na igreja, querido, nem sempre o que se ouve na igreja é de Deus. Não é sempre aquilo que a gente ouve na igreja que é de Deus, não. Por isso que é muito importante essa intimidade que existe entre a ovelha e existe entre o pastor. Porque as verdadeiras ovelhas, elas ouvem a voz do pastor. E elas conhecem a voz do pastor. Por isso é extremamente importante que nós tenhamos o nosso TSD, o nosso tempo sozinho com Deus, para que a gente adquira esse conhecimento, para a gente adquirir essa intimidade, para saber quando é o Espírito Santo que está falando, quando é Deus quem está falando ou não. Não é? Quantos de nós aqui já ouvimos na igreja coisas que você diz, não dá. Não é o Espírito Santo que está falando. Não é o pastor que está falando. Eu conheço a voz do pastor. Essa não é. Muitos salteadores já apareceram por aí nas igrejas. E às vezes a gente tinha o hábito, né, em algumas igrejas aí, de convidar pessoas que a gente nem conhecia. É porque ouvia falar fulano e tal, uma benção, e a gente convidava essas pessoas e tal, e muitos problemas aconteceram de salteadores que não estavam representando o pastor das ovelhas, que é Cristo, né? Ele é a única porta, e a gente ouviu aquela voz e muita gente se perdeu, querido, porque não era a voz do pastor, era a voz do salteador. Mas as ovelhas, de fato, repito, têm essa intimidade e elas conhecem quando é o pastor que está chamando e quando não é o pastor que está chamando. Quando não é o pastor que está chamando, ela não vai sair. Ela vai continuar lá dentro do aprisco. Ela vai permanecer lá dentro do aprisco. E ela não sai para seguir aquele falso pastor. Ela não consegue sair para seguir senão o seu pastor, o seu dono, né? Então, o real pastor, o verdadeiro pastor, Jesus Cristo, ele dá segurança para as suas ovelhas. Ele promete que ninguém poderá arrancar suas ovelhas das suas mãos. Ele diz: ninguém poderá tirá-la das minhas mãos. Esse ensino aqui, esse versículo, essa palavra de Jesus reforça a certeza da salvação, reforça a certeza da proteção que nós temos quando nós cremos, quando nós colocamos Jesus Cristo como de fato sendo o nosso Salvador, o nosso único pastor. Ninguém poderá arrebatar das mãos de Jesus as suas ovelhas. Quando nós, de fato, somos as ovelhas de Jesus, nós não deixamos que o salteador possa nos enganar com a sua voz, com o seu chamado, não é? Às vezes, até oferecendo mimos, pastos, comidinha, não é? Quando vem assim, não é o nosso pastor. Ele nos dá a total segurança. O salteador, irmão, quando vem qualquer coisinha, ele sai fora. Quando o lobo vem, quando a dificuldade maior vem, ele vai embora, porque ele não paga preço. Salteador não paga preço, não, querido. Quem paga preço é pastor. Salteador não tem coragem de pagar preço pela vida de ninguém, não. Salteador não tem coragem de levantar de manhã, de madrugada, seja lá que hora, para pagar preço pela vida de ninguém, não. Ele não está nem aí. O que ele quer
é só o lucro da ovelha. Ele não quer pagar preço, não. Mas o verdadeiro pastor, aquele que representa Cristo, aquele que está ligado em Cristo, esse sim, ele paga preço pela ovelha. Tem gente que quando a ovelha começa a dar problema, não é? Ao invés de ele quebrar a perna dela e jogar no ombro, o que faz? Não, deixa aí, que aí dá muito trabalho mesmo. Isso aí dá muito trabalho mesmo. Deus me livre. Esse pessoal aí não compensa, não. É muito problemático, é muito trabalhoso. E de fato, tem ovelha que é trabalhosa mesmo. Tem ovelha que é trabalhosa mesmo. Tem umas que são até calminhas, mas tem umas que são sangue. Mas são ovelhas. E fazer o quê? Cuidar. Ele disse, olha, eu dou a minha vida pelas ovelhas. E eu conheço o pai, ele me conhece, ele sabe que eu estou falando a verdade aqui para vocês. O pai sabe, Jesus disse isso. O pai sabe que eu estou falando a verdade aqui, porque ele me conhece e eu conheço ele. E ele estava, então, trazendo esse ensinamento, dizendo, olha, se for preciso eu dar a vida, eu dou. E foi isso que ele fez. Ele deu, literalmente, a vida dele por nós. E nós, claro, somos representantes de Jesus, não é? Nós somos representantes. Então, isso aqui chama-nos a responsabilidade, uma pequena reflexão sobre o cuidado com as ovelhas do nosso Senhor Jesus. Se ele me chamou para cuidar das ovelhas dele, eu preciso cuidar com o mesmo amor que ele cuida de mim, com o mesmo amor que ele cuida de todos. Não é porque deu um problema aqui, um trabalhinho ali, outro lá, que eu, deixa isso aí, nem compensa, é muito trabalho. Não, Jesus não fez isso comigo. Ele não me abandonou só pelo fato de eu dar muito trabalho. Olha que eu dou muito trabalho. Mas ele continua ali, cuidando. O Espírito Santo continua ali dizendo, por mais que muitas vezes ele está dizendo, é por aqui, eu vou pelo outro lado, mas ele está o tempo todo dizendo, volta, está no caminho errado. E isso, se a gente quiser tomar como exemplo para o nosso cuidado, para nós que somos pastores, que cuidamos de vida, que cuidamos de pessoas, que cuidamos de ovelhas do Senhor Jesus Cristo, a gente precisa atentar às vezes para esses detalhes. Jesus não largaria. Jesus não largaria essa ovelha. E será que compensa eu largar? Ela dá tanto trabalho. Mas e Jesus? Largaria? Jesus me largou? Não é? E ele diz, olha, eu sou um com o Pai. Eu sou um com o Pai. Eu e o Pai, nós somos um. E aqui ele estava, de fato, confirmando a sua divindade e unidade com Deus. Por isso que os líderes religiosos ficaram tudo revoltados com ele. Tá cheio de demônio. Porque ele, como sendo um com o Pai, estava sobre ele a autoridade para falar sobre isso. Para falar sobre amor, para falar sobre cuidado, para falar sobre segurança. E os líderes da época eram quem queriam ter essa prerrogativa. Mas Jesus foi enfático, disse, olha, eu e o Pai, nós somos um. Eu sou um com ele, ele me conhece, eu conheço ele. Então, é desse jeito que eu estou dizendo para vocês. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas conhecem a minha voz. Eu conheço cada uma delas. Se não conhece a minha voz, não é minha ovelha. Por isso que eles ficaram muito chateados. Porque mexeu com eles. Porque eles não estavam ouvindo a voz de Jesus. E Jesus disse, olha, se não conhecer minha voz, não é minha ovelha. Minha ovelha é quem conhece a minha voz. Nesses últimos tempos, irmãos, é difícil, não é, a gente ouvir algumas repreensões do Espírito Santo. É bem difícil, porque a gente sabe muito, a gente estudou muito, a gente se formou, a gente tem experiência ministerial e tal, então isso é difícil. Mas quando é o Espírito Santo que está falando com a gente, é muito, muito importante nós atentarmos para isto. Nós atentarmos, será
Isso é o Espírito Santo. Claro, isso vai acontecer quando? Quando nós tivermos intimidade com o Espírito Santo. E essa intimidade se dá através de quê? Através dessa busca, desse contato com o Espírito Santo. Enquanto mais contato eu tiver com o Espírito Santo, mais eu vou conhecer a voz dele. De longe, quando ele chamar, eu já vou conhecer, eu já vou saber que é ele, eu já vou entender, não é? Se porventura qualquer pessoa na multidão chamar o meu nome, pode ser que eu não ouça, mas se a minha esposa chamar, eu vou ouvir. Eu vou saber que foi ela. Pode estar no escuro que tiver. Se ela chamar o meu nome, eu conheço a voz dela. Eu conheço a voz dos meus filhos, porque nós temos intimidade. Porque a gente tem esse contato direto todos os dias. E a gente adquire essa experiência, ou seja, essa comunhão, quando a gente tem esse contato com o Espírito Santo todos os dias. Quando a gente consegue ter essa proximidade com o Espírito Santo todos os dias. E aí eu vou conhecer a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo falou, essa voz eu conheço. É isso aí, é o Espírito Santo que está falando. Quando não, peraí. Eu conheço a voz do Espírito Santo, nessa não. Eu sou ovelha. Eu conheço a voz do meu pastor. O meu pastor, o Espírito Santo, está usando essa pessoa ou não está. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos nós. Eu quero nos incentivar, eu, você, a estarmos cada dia mais buscando essa intimidade com o Espírito Santo, para conhecermos a voz, para de longe nós sabemos, foi o Espírito Santo que falou. Não vai por aí. Volta. Vai por aqui. Para o Espírito Santo abrir os nossos olhos espirituais e nós vermos aquilo que ele tem para nós. Às vezes o Espírito Santo tem coisa tão grande para nós, mas os nossos olhos espirituais estão fechados. A gente não consegue ver, né? Às vezes o Espírito Santo está dizendo, olha, eu vou abrir os olhos para que ele veja assim, o tamanho do exército, né, Geazi? Ver o tamanho do exército que está aí para lutar. E aí, quem sabe a gente desiste, porque não conseguiu ver o tamanho do exército que está para lutar por nós. Aí a gente desiste, só viu o exército que está contra nós, mas o exército que está ao nosso favor não deu para ver, porque os nossos olhos espirituais estão fechados. Os nossos ouvidos espirituais estão fechados, não dá para ouvir, não consegue ouvir. Amém, queridos? Deus nos abençoe. Obrigado, irmã Elaine. Obrigado a todos. Que as bênçãos de Deus nos alcancem todos os dias. É bom demais estar com vocês. Amém. Glória a Deus por essa palavra sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Nós temos um tempinho aí, 5 minutinhos. Alguém tem algum testemunho para dar? A paz do Senhor a todos, na gloriosa paz do Senhor. Paz, meu irmão. Eu quero ler aqui, não vou tomar muito tempo. Aqui eu quero ler aqui em Salmos, o Salmo 84, do versículo 11. E está escrito assim: porque o Senhor Deus é o sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Eu quero relatar um breve testemunho de segunda-feira. Esse testemunho eu quero relatar, eu quero transmitir a segurança, eu quero transmitir assim o não murmurar quando acontecem certas coisas, porque Deus sabe todas as coisas da nossa vida, todos. Nada acontece não com a permissão dele, ele sabe todas as coisas. Então na segunda-feira pela manhã, quando eu vim trabalhar, eu peguei minha moto e vim trabalhar e coloquei o celular no bolso, mas não fechei direito no bolso e acabei derrubando no meio do caminho. Mas nem um minuto eu fiquei desesperado. Eu confiei. Claro, a gente fica preocupado, com certeza.
E voltei a procurar. Quando eu percebi que eu tinha perdido, eu já estava um pouquinho longe. Aí voltei para procurar, mas não encontrei. E fiquei pensando, eu digo, ó Deus, o que eu faço agora? Logo o celular, que tem muita coisa importante no celular, e eu não posso perder. Mas não xinguei, não fiz nada. Então voltei para casa para procurar e não encontrei. Aí fui na delegacia fazer um boletim, porque tinha perdido o celular, fiz o boletim, perguntei lá na delegacia qual é a minha procedência agora para fazer, o que eu tinha que fazer. Eles falaram assim, agora você tem que esperar se alguém que tem a boa índole pegou seu celular e possa devolver. Senão, é caso perdido, né? É muito difícil achar. Mas aí tá. Eles disseram, tente achar alguém que possa ligar para ele, para se você que alguém tenha pego, né? E eu voltei, fui na casa da irmã minha e falei com ela, ó, eu perdi meu celular, não tem como você ligar para ele, para verificar se alguém pegou. E ela ligava, chamava, mas ninguém atendia. Eu falei, ó, meu Deus. Então, eu falei assim, ó, então vocês fiquem tentando aí, eu vou em casa fazer mais uma revista, vou verificar. E fui em casa, mas eu fui em casa para orar. Fui lá, fui orando e fui, aí cheguei em casa, daí procurei, mas não orei mais. Mas em nenhum momento eu murmurei. E eu digo, ó, eu vou deixar a moto aqui e vou fazer outro trajeto. Vou fazer um trajeto a pé para procurar. Mas, quando eu pensei em sair, eu tinha feito oração, quando eu pensei em sair, meu cunhado chegou e disse ali, acharam teu celular. Foi uma irmã da igreja aqui pertinho. E eu só glorifiquei a Deus, né? Eu digo, oh Deus, como você é maravilhoso. Como você é lindo, maravilhoso. Aí pegamos, fomos lá, falei com ela assim. Eu falei com ela assim, olha, agora eu não vou poder falar muito com a senhora, porque eu estou atrasado, muito atrasado. Agradeci e eu falei para ela assim que eu sair do meu trabalho, eu vou voltar aqui e vamos conversar melhor. Tá bom? Ela disse, tudo bem. Aí tá, trabalhei, só glorificando a Deus, eu só glorificando a Deus, agradecendo, porque eu podia estar de cabeça quente, eu nem trabalhar eu conseguiria, mas só glorificando a Deus, foi Ele ter me ajudado, Ele ter caído na mão de boas pessoas, né? Aí voltei lá, depois do meu trabalho, fui falar com ela, e expliquei para ela como foi tudo, e falei para ela, eu falei, irmã, a senhora aceita uma gratificação? Ela disse, não, irmão, eu só quero que o irmão ore por mim e por meu esposo, porque ele está na cachaça, e só isso. Que o nome dele é Ana e o dele é Ismael. É só isso que eu quero que o irmão faça. E não aceitou, né? Mas eu fui só glorificando. E nisso eu ainda estou orando para ela e pela esposa dela. Mas nisso a gente não pode murmurar quando acontece isso. Não pode, entendeu? É difícil que na hora você precisa, mas Deus, ele sabe todas as coisas. Ele é lindo, é difícil. Mas é esse testemunho que eu queria relatar. Como Deus faz as coisas quando a gente confia nele. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus por esse Deus, né? Esse Deus que cuida de nós, que nos livra dia após dia, que não nos deixa entrar no prejuízo, né? Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós temos crido e servido todos os dias. Eu vou pedir o presbítero Edson para fazer a oração final e logo após o pastor Linhares dar a bênção apostólica. Amém? Amém. Pai Celestial, Deus amado e todo-poderoso, Tu és o nosso único Deus, eterno, santo, justo, fiel e verdadeiro. A Ti damos todas as honras, as glórias e os louvores, porque és o único digno e que merece o nosso louvor. Nós te agradecemos, Senhor, por esse devocional. Te agradecemos por cada vida que esteve aqui presente. Te agradecemos, Senhor, por esse dia, por podermos estar juntos, adorando a Ti, louvando, engrandecendo o Teu nome e aprendendo da Tua palavra. Obrigado, Pai, por nos ensinar, por cuidar de nós e por nos buscar para estarmos junto contigo. Senhor, ajuda-nos quebrantando os nossos corações para que reconheçamos a Tua voz, pois Tu és o nosso pastor,
aquele que deu a vida por nós para nos salvar dos nossos pecados. Pai, obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra, pela tua presença. Obrigado por esse dia, pela nossa vida e por tudo que fez, tudo que faz e tudo que fará por nós ainda. Bendito sejas tu eternamente, Senhor. Nós apresentamos a ti, Senhor, cada pessoa que participou e que participa desses devocionais. Apresentamos a ti, Senhor, a empresa Presente de Deus, todos aqueles que trabalham e que, de alguma forma, estão unidos nesse propósito, nesse projeto, no projeto do devocional, que cada família, Senhor, representada aqui, receba as tuas bênçãos, que estejam debaixo, Senhor, dos teus cuidados, pois nós somos fracos e dependemos de ti, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um de nós, segundo as nossas necessidades. O Senhor sonda os nossos corações, o Senhor conhece os nossos pensamentos, as nossas necessidades, as nossas vontades. Tu és um Deus amoroso, cheio de misericórdia, cheio de compaixão, um Deus que nos ama e que tem nos mantido, Senhor, pois tu és o provedor de todas as coisas. E a ti nós agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso pastor, que a grande comunhão de Deus, o nosso Pai, a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós e que todos com alegria digamos amém. E amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória ao Que nosso nosso Deus, dia, nosso Deus fiel. que nosso dia seja cheio da presença do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, às 15 horas tem oração. Os links vão ser enviados nos grupos, como foi enviado o link devocional. Então, entre lá, ore conosco. Nós estamos em tempo de clamar, meus irmãos. Tem hora que da hora da oração, eu tô presa em alguma coisa, mas eu fico intercedendo, às vezes eu não entro, mas eu fico intercedendo. Na realidade, nós temos que ficar intercedendo em todo o tempo, porque nós estamos em tempo de guerra. Não estamos mais no tempo, a igreja não está mais no tempo de caminhar, nós estamos em tempo de avançar, correr. Jesus está voltando. Tem muito o que fazer. Temos muita gente para ganhar para Jesus ainda. Não vamos perder tempo. Se você pode entrar às 15 horas, entre, ore conosco, porque eu acredito que vai chegar um tempo que a igreja brasileira não vai ter mais tempo. E vai chegar um tempo que nós não vamos poder estar reunidos como a gente está aqui agora. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vai se cumprir, né? Então, se você que pode, não perca tempo hoje. Ganhe tempo entrando, orando. É 1 hora de oração, às vezes 40 minutos. Vamos orar. A igreja precisa orar. Orar sem cessar. Amém? Deus abençoe. Fique na paz. Gente, com Deus. Até mais, viu? Deus abençoe o dia de vocês. Tchau, Fernanda. Tchau, bebê.